Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo. Bem-vindos à nossa 11ª aula do curso de Java Básico. E vamos continuar o que a gente viu aí na última aula. A gente criou a classe animal com esses dois métodos. E aqui a gente tem a nossa classe principal, onde a gente instanciou esse objeto animal aqui e chamamos o método locomover, né? A gente chama o método simplesmente apertando o ponto na variável e buscando pelo método. Vimos também que é preciso deixar esse método público. Ele tem que ter essa diretiva de acesso público porque ele está em outro pacote, né? A única forma de visualizar ele seria essa. Muito bem. O que eu queria mostrar para vocês agora? Bom, lembra que eu disse que objetos são guardados em memória por referência. Muito bem. Então aqui eu tenho um animal, tá? E agora eu vou criar uma outra variável. Vou criar aqui animal 2, que é do tipo animal. E essa variável vai receber animal. Então percebam o que foi feito aqui. Essa é a variável animal, recebeu new animal. Aqui instanciamos um objeto, aqui criamos um objeto em memória. E jogamos esse objeto criado para essa variável, né? Fazendo referência para esse objeto. Agora, quando eu pego e crio uma outra variável, e eu não faço new, eu simplesmente jogo essa outra variável aqui para cá, eu estou fazendo referência dessa variável para esse objeto também. Tanto é que agora, se eu fizer o seguinte, olha, só para a gente entender, eu tenho aqui, vou colocar público para eu poder acessar de fora. Público, eu vou alterar a idade e nesse método locomover aqui, eu vou simplesmente, bom, não, por enquanto deixa ele sem alteração. Eu vou fazer o que? Salt para imprimir na tela a variável animal ponto nome. E eu vou configurar aqui, ó, animal ponto nome recebe jacaré. Esse é o nome do animal. Só que a variável 2 eu não coloquei nada. Nosso animal 2 aqui, ó, eu não coloquei nada em nome, nada. Só na primeira. Vamos ver o que acontece agora. Se eu fizer o print para o animal 2 também. Então, recapitulando. Criei aqui uma variável animal. Vou até fazer assim, ó. Assim tá bom. Criei uma variável animal. Nessa variável animal eu referenciei um objeto, que eu fiz new animal aqui, criei um objeto em memória, e eu vou tirar esse locomover por enquanto. Ok? O que mais eu fiz? Criei uma outra variável chamada animal2, só que eu não fiz um new, não criei outro objeto. Eu referenciei o mesmo objeto. Peguei essa variável e joguei aqui. E na primeira variável que eu criei, eu alterei o nome, eu alterei o estado do objeto. Joguei texto jacaré. E eu estou mostrando os dois. Ó. Eu não mexi na propriedade nome do animal 2, ó. Só do animal 1. Mas eu estou mostrando ele aqui também. Vamos ver o que acontece. Olha só, jacaré e jacaré. Como é que pode eu não ter alterado esse nome e eu ter recebido jacaré nele? Vou fazer melhor ainda. Vou pegar o meu animal 2 e agora sim vou pegar a propriedade nome e vou fazer receber outra variável, outro texto, né? Elefante. Então, qual seria teoricamente a ideia? Bom, se eu joguei em animal o texto jacaré e joguei em animal 2
o texto elefante, deveria aparecer jacaré e elefante. Mas não é isso que acontece. Ambos sofrem alteração e passam a ser elefantes. Como eu disse, né? No exemplo do Batman, se o Batman mudar, todos os atores que interpretam ele têm que mudar. Porque eles interpretam aquele personagem. Eles têm que ser igual àquele personagem. Aqui é a mesma coisa. Ambos esses objetos representam esse aqui, ó. Eles estão apontando para essa variável. Então nós temos apesar de termos duas variáveis, nós temos só um objeto criado em memória. E se as duas variáveis que representam ele, se qualquer uma delas mudar, esse objeto aqui ele muda e as outras variáveis que representam mudam também. Isso serve para qualquer variável que referencie. Então se eu criar aqui animal 3 recebe animal 2, vai dar no mesmo, ok? Então agora vai aparecer elefante 3 vezes. Olha só. Elefante, 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 porque as três variáveis estão se referindo a um único objeto. Eu acho que ficou claro, né? Muito bem. Como é que eu poderia fazer isso aqui ser diferente, realmente um outro objeto? Além de declarar a variável e instanciá-la depois, pessoal, eu também posso fazer isso aqui, ó. Na hora que eu declaro a minha variável, eu já faço a atribuição. Isso também é permitido, ok? Então, criei a variável e eu já estou atribuindo aqui new animal a ela. Então, eu vou criar aqui animal 2 recebe new animal. Opa, agora sim. Agora eu tenho dois news, eu tenho duas instâncias. Então, eu tenho dois objetos em memória. E essa variável está se referindo a essa, e essa variável está se referindo a essa, ok? Então, agora fica diferenciado animal, ok? E animal 2 terão estados diferentes. Então, animal.nome recebe jacaré. E animal2.nome recebe elefante. E agora a gente tem os dois nomes. Só faltou colocar aqui o ponto nome, né? Os dois nomes de animais sendo exibidos, jacaré e elefante. Porque agora cada um é um animal, tá? Apesar de eu ter dado um new aqui, nada me impede de mudar isso no meio do caminho, tá, pessoal? Então nada me impede, por exemplo, de fazer isso aqui, ó. Animal 1 recebe animal 2. O que aconteceu? Acabei de passar animal 2 para animal 1, então logo ambos vão passar a ser elefantes, né? Independente se eu dei um new aqui, ó. Tanto é que ele dá até um aviso para a gente aqui em cima agora, que o valor designado nunca é usado. Eu criei uma variável para esse animal, só que ela não está sendo assignada a ninguém, porque eu acabei de pegar animal 1 e jogar animal 2. Então agora ambos serão elefantes. Ok? E se eu mudar qualquer um daqui para baixo, vai mudar o outro, porque eu joguei esse cara dentro do outro. Tá? Então isso é importante que vocês saibam, para que não façam confusão aí quando estiverem programando, ok? Muito bem. Então, com isso aprendido, vamos finalizar essa parte de classes e objetos com os métodos, tá? Bom, como eu havia falado anteriormente, os métodos eles têm uma forma de serem escritos, né? Primeiro vem uma diretiva de acesso, depois vem a palavrinha void, se ele for ser um método vazio, ou um tipo que ele precisa retornar, se for retornar alguma coisa.
tá? E aí vem o nome dele e os seus parâmetros, ok? E os seus parâmetros. Muito bem. Eu vou colocar aqui um parâmetro do tipo texto, ou melhor, do tipo inteiro. Int, eu vou escrever aqui valor. Isso aqui é uma variável, ok? Então, todo parâmetro de método é uma variável, porém é uma variável que é criada aqui em cima, dentro dos parâmetros, dos parênteses, e não aqui onde nós criamos os atributos, tá? E essa variável só vai ser visível para este método. Não adianta tentar acessar ela de outro, como a gente já viu na primeira, segunda aula desse curso, que não vai funcionar. Legal. Então, criei aqui uma variável inteira, né? Variável valor, e aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, esse método, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela, ok? O seguinte, o animal andou, e aí eu faço uma concatenação, eu vou concatenar essa string com mais um valor que eu vou colocar aqui, que é o inteiro ali, ó, valor. E aí vou concatenar de novo, vou colocar um espaço aqui e vou dizer metros. Sacaram? Então olha lá, um trecho de texto mais outro valor qualquer, que é de uma variável, que nesse caso é dessa, mais outro trecho de texto. Então ele vai juntar tudo isso e mostrar lá na tela para mim. Vamos ver como é que fica? Então olha só. Vou criar aqui, eu vou fazer direto, tá, pessoal? Eu vou criar aqui new animal, eu posso fazer isso, estou instanciando, coloco o ponto e já chamo locomover direto. Ele espera um valor. Eu quero dizer que meu animal andou 3 metros, ok? Pronto. O que vai acontecer quando a gente executar isso? O animal andou 3 metros, ok? Então, ele simplesmente, quando a gente fez a chamada do método, a gente passou para ele um parâmetro, ok? E esse parâmetro foi utilizado aqui dentro de alguma forma. Então, é para isso que servem os parâmetros, tá? Eu preciso passar uma informação, meu método ele precisa de uma informação específica para que o algoritmo que vai ser escrito aqui dentro funcione. Certo? Se eu tiro esse valor daqui, como é que eu vou saber quantos metros andou o animal? Fica difícil. Então eu tenho que passar isso para o método. E isso vem em forma de parâmetro. Tá ok? Então esse é um exemplo aí de método void. Pessoal, eu posso também fazer isso aqui, ó. Public void locomover int valor. Caramba, olha só, o método está igualzinho, né? Praticamente idêntico. Olha lá. Isso aqui vai dar um erro. Locomover is already defined, ou seja, este método já foi definido aqui em cima. Então, deixando ele assim, eu não consigo executar, tá? Ele vai dar erro. Mas e se eu mudar alguma coisa? Por exemplo, eu vou tirar o valor daqui, ó. Tirei o valor. Pronto. Agora eles já estão diferentes, ó. Para o Java ele ainda está igual. Aí se eu mudar aqui, em vez de void, eu vou voltar um string, um exemplo. Pronto, agora o método está bem diferente já. Esse aqui é void, esse aqui é string, esse aqui faz uma coisa e faz outra. Vamos ver? Ó, is already defined. Já foi definido. Caramba, o Java não está deixando eu continuar. Eu estou mudando e para ele o método ainda está igual. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse public. Ó, lá em cima é public, aqui eu vou tirar public e vou deixar privado, inclusive. Private. Olha só. Is already defined. Então vocês podem notar que a gente trocou toda essa parte aqui da frente. Toda essa parte aqui da frente está diferente. E aqui dentro também a implementação a gente mudou. E para o Java o método ainda é igual. Por quê? Porque ele tem a mesma assinatura. E a assinatura para o Java incide nisso aqui. O nome e os parâmetros. Nome que está aqui, locomover. Nome que está aqui, locomover. Parâmetro que está aqui, inteiro valor. Parâmetro que está aqui, inteiro valor.
Então, se isso aqui está igual, amigo, o Java não vai deixar você prosseguir, porque ele entende que o método tem dois métodos iguais declarados. Muito bem. Bom, partindo disso, basta eu fazer isso aqui. Olha só, eu vou mudar somente o tipo. Olha o que acontece. Acabou o erro. Somente mudando, não precisei nem mudar o nome aqui da variável, tá? Só mudando o tipo, o Java já entendeu que agora a assinatura desse método é diferente. Esse recebe um inteiro, esse recebe um string. Opa, eu posso, não tem problema, tá? Outra coisa que eu poderia fazer, eu não quero mudar o parâmetro, eu quero mudar só o nome, locomover C, um exemplo. Pronto, o método já não é mais igual. Então agora eu tenho um método locomover e eu tenho um método locomover-se. Só que alterando o nome do método, ele passou a ser um método diferente, ele é outro método, ok? Fica diferente aí do Salt, por exemplo. Olha só que exemplo. Se você usar o out.println do Java, você tem o println, quando eu abro um parênteses aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. Vamos lá. Ponto print. Olha só quantos print tem no Java e quantos println tem. Você vê que o nome é o mesmo, ó. É o mesmo println, não é println 1, println 2 ou println, sei lá, é outro nome. É o mesmo println, só que olha lá os parâmetros. Um está vazio, não recebe nada. O outro recebe um object, o outro recebe um string, o outro recebe um boolean e por aí vai, ó. Cada um tem um parâmetro diferente, ok? Inclusive esses dois aqui de baixo, um recebe um inteiro, o outro recebe um inteiro que é maior, que é o long, né? Que é um numérico maior e não um inteiro. Um recebe um numérico, o outro recebe um numérico maior. Então eu posso ter opções aqui, dependendo de cada valor que eu passar, ele vai fazer um tratamento diferente, né? Mas o método é o mesmo. E é isso que eu quero alcançar aqui. Eu quero ter dois métodos locomover, sendo que na hora que o usuário desse objeto for chamar esse método, ele tem a opção de passar um valor ou não. Então olha só que legal. Eu posso manter o nome, locomover, porque é isso que eu quero manter, e aí eu vou mudar. Ó. Nesse caso, eu recebo um parâmetro e passo. Nesse caso, se ele não passar nada, eu mesmo vou estipular. O animal andou só, eu não tenho os metros, então eu não sei, eu não posso dizer quantos metros ele andou, ok? Então, nesse caso, fica o animal andou, e nesse caso de cima, eu consigo passar os metros. Pronto. O que eu tenho aqui? Agora eu vou botar isso aqui igual, tá? Ao void. E aqui public. Ele precisa ser public. Ok, o método ficou bem parecido, mudou só daqui para frente, tá certo? E quando eu chamo o método agora, eu tenho a opção. Então vamos lá. Locomover, olha aqui, ó. Eu tenho dois locomover. Qual que eu quero usar? Esse daqui que me devolve esse daqui que eu passo, quanto ele vai andar, ou esse vazio eu quero vazio. Ok, salvo, executo e ele mostra o animal andou, como a gente programou lá. Se eu quiser passar o valor, por exemplo, 3, aí ele vai mostrar que o animal andou 3 metros. Ok? Então, gente, eu posso criar quantos métodos eu quiser com o mesmo nome, desde que eles tenham assinaturas diferentes. Tá? E a assinatura implica, no caso do método com o mesmo nome, somente os parâmetros. Tá? A assinatura para o Java incide no nome do método e nos parâmetros. Se eu quero que o método tenha o mesmo nome, eu vou mudar só o parâmetro. Se eu quero receber os mesmos parâmetros, eu tenho que mudar o nome do método. Ok? Então tá ótimo. E como é que chama isso? Tá, isso tem um nome no Java. Isso aqui chama sobrecarga de métodos. Tá? Então, o que eu fiz? Eu tinha um método locomover e eu sobrecarreguei este método locomover com um outro método locomover que não tem parâmetros. Tá? Então, eu posso ter quantas sobrecargas eu quiser em um método. Tá? Então, quando você ouvir o termo o método tal foi sobrecarregado, eu vou sobrecarregar o método locomover, isso não tem nada a ver com a herança, isso tem a ver somente com a classe. Tá? Significa que você vai
colocar mais de um método com o mesmo nome na sua classe. Por que eu disse que não tem nada a ver com herança? Porque quando a gente usa herança, a gente tem um termo chamado sobrescrita, ok? Sobrescrita de método. Então, uma coisa é sobrescrever um método e outra coisa é sobrecarregar um método, ok? Então, aqui a gente está fazendo sobrecarga. Sobrescrita a gente vai ver mais para frente. Ficou claro? Ficou claro, né? Então, só para finalizar, a gente vai ver a diferença do método, né? Olha só o que o método fez. Nesse caso aqui, ele foi chamado, executou aqui o animal, andou 3 metros e morreu. Acabou o problema, tá? Eu não faço nada aqui quando o fluxo do meu programa voltar para cá. Eu não posso fazer nada a respeito. Simplesmente executou o método e pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse outro método aqui, ele retorna um string, né? Que é comunicar. Então, o que ele vai fazer? O meu retorno, tá? Vai ser, por exemplo, que o animal, por exemplo, rugiu. Pronto. O animal rugiu, ok? Tá certo. Quando eu chamar esse método, ele vai devolver isso aqui para mim, tá? Então eu vou fazer assim, ó, string, vou criar uma variável aqui. Essa string vai receber quem? Tá vendo? Eu vou ter que criar new animal de novo aqui para eu poder utilizar o método. Então essa é a diferença na hora de você chamar um objeto. Se você quer já fazer o new direto aqui, já chamando o método, você pode, se você quiser testar, só que saiba que você não criou uma variável que referencie esse objeto que você criou. Então se você quiser usar posteriormente, você vai ter que fazer um new de novo, tá? Então para evitar isso, que é o meu caso aqui, eu vou criar a variável, tá? Então animal recebe new animal. Tá? Aí eu tenho que tirar isso daqui, porque isso aqui não retorna nada. Então aqui eu fiz assim. E aqui agora eu vou fazer o meu animal ponto locomover. Tá. Faltou ponto e vírgula. Ok. E agora eu vou fazer vou chamar essa variável de brado, né? Vamos dizer que seja o brado do animal. Vai receber o meu animal ponto. Olha aqui agora, ó. Cadê? Comunicar. Comunicar já tem a public string comunicar. Clicou aqui, ponto e vírgula. E agora eu tenho o brado. Eu vou até fazer o seguinte, ó. String. Vou dar um nome qualquer, A, por exemplo, tá? Recebe animal ponto locomover. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele diz incompatible types void cannot be converted to string. Ou seja, eu tenho um método vazio que não me retorna nada. Como é que eu estou querendo jogar isso para uma string? Não dá. Eu não consigo receber nada aqui, ó. A execução disso aqui é o que vai acontecer lá e acabou. Agora aqui, além do que acontece lá, ele retorna alguma coisa para mim. E eu posso armazenar esse retorno numa variável e fazer o que eu quiser. Ó, aqui eu consigo fazer a impressão do lado de cá. Tá? Então, bota aqui brado e acabou. Ó. O brado vai ser o que? O rugido. Né? Então, olha lá. Primeiro ele imprimiu o animal andou 3 metros, que foi na chamada desse método locomover. E depois ele botou o rugiu, que é o que é retornado aqui para mim. Ó. Isso aqui retornou para cá. Então eu recebi esse rugiu, tá? No meu brado e eu faço o que eu quiser com esse brado aqui, ó. Aqui na classe Java básico aqui, ó. Tô do lado de cá, tá? Essa classe que está usando a classe animal e eu posso fazer o que eu quiser. A classe animal retornou para mim isso aqui, eu faço o que eu quiser com isso aqui agora. Poderia ser um número calculado e eu pego esse número e faço mais um cálculo do lado de cá, enfim, tá? Eu posso fazer o que eu quiser. Coisa que nesse método eu não posso. Então aqui eu vou executar o que está aqui. Aqui eu tenho que imprimir aqui dentro. Se eu quiser colocar os 3 metros aqui fora, como é que eu vou fazer isso? Por mais que ele retorne para mim
ou melhor, por mais que eu saiba quanto eu quero que ele ande, como é que eu vou imprimir lá fora? Né? Eu não posso, ele não me retorna nada. Então eu tenho que deixar por conta do método fazer isso. E aqui no retorno eu posso deixar por conta do método também, tá? Eu poderia fazer essa impressão aqui, ó. Não tem problema nenhum. Só que além de imprimir lá, ele ia retornar o que eu quisesse aqui para mim, para eu fazer alguma coisa aqui também, ok? Por exemplo, eu quero saber se foi impresso, tá? Eu quero imprimir aqui dentro, eu quero saber se deu certo. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, o animal rugiu, um exemplo, tá? E ele está reclamando porque eu ainda não devolvi nada. Então, se eu conseguir imprimir isso, ó, ou melhor, nem preciso desse if aqui. Eu posso fazer se o animal rugiu e retornar true. Aqui eu tenho que trocar para boolean, ok? E aí eu vou voltar aqui, ó. Esse cara agora tem que ser boolean, brado, e aqui eu posso fazer um teste, ó. Se baixo, se brado, né? Se deu certo, ou seja, se ele retornou verdadeiro, eu imprimo aqui na tela alguma coisa. O animal se pronunciou. Um exemplo. Ok? Então aí, ó, com o retorno desse método, eu vou ou não fazer alguma coisa aqui. Olha lá. Como ele retornou verdadeiro, ó, o animal rugiu, foi impresso lá dentro do método, ele voltou um verdadeiro, eu verifiquei que era verdadeiro, então o animal se pronunciou. Se por algum acaso aqui me retornar um false, aqui dentro, olha só, é lógico que daí eu vou ter uma lógica aqui dentro melhor. Se ele retornar um false, lá na frente ele não vai imprimir que o animal se pronunciou. Simplesmente o animal rugiu, né? Mas não tem que ele se pronunciou porque ele voltou falso, não entrou aqui. Então isso é só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tenho que falar uma coisa importante para vocês. Esse curso de Java básico que eu estou passando é um curso prático, é um curso somente para a gente ver nos textos, na linguagem de programação, no código mesmo, como que a coisa funciona. Eu não estou abordando nada de teoria, eu não estou abordando os conceitos teóricos, ok? É porque eu entendo que esse curso aqui eu fiz para quem já tem uma ideia de algoritmos, para quem já conhece um pouco de programação e quer simplesmente saber como a coisa funciona no Java, ok? Então é para isso que serve esse curso. Você é uma pessoa que você não sabe absolutamente nada de programação, eu aconselho você a estudar programação primeiro. Aconselho você a estudar algoritmos, aconselho você a entender o que é um algoritmo, o que são tipos, ok? Como os conceitos básicos do Java, o que é um arquivo .java, o que é um .class, o que é um compilador do Java, o que é um bytecode, como que esse bytecode é interpretado pela JVM, enfim. Tudo isso você tem de conhecimento ainda para adquirir, ok? Aqui eu estou simplesmente mostrando na prática como que a gente usa os conceitos, tá, da linguagem Java, incluindo orientações a objetos e tudo mais, para que você se ambiente, para que você consiga criar um software com Java, tá certo? Então não espere que você vai assistir essas videoaulas e vai falar, nossa, eu sei programar, que ótimo. Isso não vai acontecer. A não ser que você seja uma pessoa autodidata, que você olhe isso daqui e você entenda porque você fez uma pesquisa, ou quando eu falo em algum termo que você, apesar de que eu estou explicando todos os termos que eu estou comentando, mas ainda assim pode ficar um pouco vago, mas você foi ali no Google, fez uma pesquisinha, leu alguma coisa, entendeu? Ah, tá, já sei o que é, ok. Aí tudo bem. Mas se não,
Se você tiver a dificuldade de aprender sozinho, você precisa se inteirar melhor, procurar um curso mais teórico, né, para vocês verem. Tem livros de Java que tem mais de 1000 páginas. Né? Então, já fica aí só uma pequena dica para você ver que em algumas videoaulas você não vai conseguir aprender tudo. Na verdade, ninguém sabe tudo. Né? A gente sabe o básico. E talvez o mais importante para o projeto que você vai utilizar. Né? Nenhum programador conhece todo o framework do Java aí, com todas as classes que existem, com tudo que o Java pode fazer, porque é muita coisa. Tá? Então, volto a dizer, aqui a gente está simplesmente pegando conceitos de orientação a objeto, conceitos de programação simples, básicos, tá? Como tipos, primitivos, objetos, classes, aquilo que é o mais básico, mais você precisa saber pelo menos para poder programar. E estamos utilizando isso aqui. Tá? Tanto é que a gente nem fez, por exemplo, casting aqui, a gente nem está fazendo conversão de valores, nem sei se a gente vai chegar a fazer nesses exemplos, tá? O que é importante você saber quando você precisa transformar um inteiro, por exemplo, num decimal ou vice-versa, tá? Então isso acontece e tudo mais. Então isso daí vai ficar por conta do seu estudo posterior, tá? Ou anterior, não sei daí a ordem que você vai utilizar, mas aqui é simplesmente o básico para você saber, poxa, o que é uma classe, o que é um objeto, o que é um atributo? Um atributo são variáveis, entendi, existem variáveis que são por cópia, que são os tipos primitivos, e existem as variáveis que são por valor, que são as classes, os objetos. Legal, classe e objeto são diferentes, classe é um projeto de objeto, eu só posso utilizar o objeto. As classes têm diretivas de acesso, ela pode ser pública, né, e outras coisas mais, assim como os atributos também podem e os métodos também podem. Atributos são estados de objetos, né? A gente configura o que um objeto é, e os métodos eles são o comportamento de um objeto, é o que o objeto faz. Legal, eles podem retornar valores, como podem não retornar valores. Então isso é um conceito básico, apesar de que com todos esses conceitos você vai conseguir programar muito bem inicialmente aí no Java, tá? Mas é lógico que para fazer coisas mais avançadas, criar telas, fazer acesso a banco de dados, você vai ter que ter um conhecimento um pouco mais elaborado de outras classes. Mas a maioria das classes, o básico delas vai ser isso aqui. Todas as classes vai ter método, vai ter atributo. E agora a gente vai entrar na próxima aula num conceito importante que é a herança, polimorfismo, encapsulamento, que são fundamentais também. E você vai conseguir ter essa base aí para você continuar, ok? Então essa videoaula é para quem está completamente, vamos dizer assim, tem um conhecimento muito vago, tá, da programação ou nenhum conhecimento, ok? Ou melhor, perdão, é para quem já tem um conhecimento, porém um conhecimento vago, tá, de programação. Então eu sei o que é algoritmo, eu sei o que é uma variável, eu sei o que é um array, por exemplo. Eu só quero saber como é que isso acontece no Java. Se você não sabe nada, pessoal, aí eu sugiro que você faça um outro curso primeiro, entenda os conceitos teóricos de programação e depois venha para cá, ok? Muito bem. Na próxima aula a gente vai ver outras coisas no Java. Até lá.